Desde os cenários mais sombrios de sua infância até os deslumbrantes holofotes de Hollywood, a vida de Sally Field é tecida com coragem, segredos ocultos e uma luta incessante pela autenticidade, seus amores turbulentos, as cicatrizes de um passado traumático e sua batalha para ser levada a sério em uma indústria que a rotulava. Número 1. O charme sombrio de Bart Reynolds. Era 1977 quando Sally Field se viu presa em um turbilhão emocional que mudaria sua vida para sempre. No mundo de Hollywood, a paixão e o romance podiam ser tão explosivos quanto passageiros. E foi exatamente isso que aconteceu quando Sally conheceu Bart Reynolds. Ele, com sua presença imponente e o sorriso de bad boy que o tornava irresistível aos olhos de muitos, não demorou a conquistar o coração de Sally. Mas por trás desse charme e dessa fachada de galã, escondia-se uma realidade muito mais sombria. Sally, que vinha de uma infância marcada por abuso e confusão, encontrou em Bart alguém que, a princípio, parecia preencher esse vazio. No começo, o relacionamento foi um coquetel de risadas, carícias e promessas, uma atração inegável que os levou a estarem juntos em vários projetos, tanto na tela quanto na vida real. Mas, como acontece em muitas histórias de amor tempestuosas, a realidade se impôs. Bart, consumido por seus próprios demônios, começou a apresentar um comportamento controlador e manipulador. Sally, cuja carreira começava a decolar com papéis dramáticos que lhe ofereciam uma nova faceta como atriz, logo percebeu que Bart não só não a apoiava, como também a sabotava. Norma Rae, disse ele, de forma desdenhosa, quando ofereceram a Sally o papel que mudaria sua carreira para sempre. Esse é o papel de uma prostituta? A dúvida e o desprezo que Bart plantava em Sally se transformaram em um peso que ela teve que carregar por anos, mesmo quando ganhou seu primeiro Oscar por essa mesma interpretação. Noites de discussões acaloradas, momentos de ciúmes incontroláveis e constante menosprezo por seu talento eram seu pão de cada dia. Bart comparava Sally com outras atrizes, destacando seus defeitos, apontando como ela não era tão bonita ou talentosa quanto outras mulheres do meio. Sally, presa em um ciclo emocional exaustivo, tentava agradá-lo, sempre buscando sua aprovação. Ele a mantinha em um constante vai e vem emocional, onde o amor e o abuso estavam perigosamente entrelaçados. O controle de Bart não afetava apenas a vida profissional de Sally, também influenciava sua vida pessoal. Ele pouco se importava com os filhos de Sally ou com seu papel de mãe. Ele exigia sua atenção 24 horas por dia, cancelava seus planos sem aviso prévio, impondo sua vontade. Sally, que já carregava uma história de abandono e abuso desde a infância, sentia-se presa mais uma vez, como se a sombra de seu padrasto, que a havia machucado na juventude, voltasse a tomar forma na figura de Bart. Esse relacionamento conturbado chegou ao seu ponto máximo quando Bart começou a apresentar explosões de raiva descontrolada. As discussões deixaram de ser apenas verbais e se tornaram uma fonte de terror para Sally, que frequentemente se sentia intimidada, incapaz de se defender ou de sair desse ciclo. O homem que no início parecia lhe oferecer um relacionamento apaixonado havia se transformado em seu pior inimigo emocional. Durante esses 5 anos de relacionamento, Sally passou por uma queda emocional que a fez perder a confiança em si mesma e em seu talento. A dúvida e o menosprezo que Bart injetava em cada conversa, em cada decisão que Sally tentava tomar, foram corroendo lentamente sua autoestima. Era como se, toda vez que ela alcançava um sucesso, Bart aparecesse para lembrá-la de que não era suficiente, que havia alguém mais talentoso ou mais bonito por aí. E, no entanto, foi justamente nesse momento, em meio a essa tempestade emocional, que Sally encontrou uma centelha de coragem. Apesar de tudo, ela decidiu aceitar o papel em Norma Rae, mesmo diante das críticas de Bart e de suas tentativas de dissuadi-la. Esse foi o primeiro passo rumo à sua libertação.
Mas o relacionamento não terminou imediatamente. Como muitas pessoas presas em relacionamentos abusivos, Sally continuou buscando a validação de Bart, mesmo sabendo, no fundo, que nunca a conseguiria. O processo de separação foi lento e doloroso. Sally precisou reunir coragem para romper esse ciclo. Mas, quando finalmente conseguiu, o que restou foi um longo caminho de cura. O dano emocional foi profundo e a sombra de Bart Reynolds continuou a persegui-la por anos. Número 2. A arte como salvação e a luta por respeito em Hollywood. Quando Sally Field tinha 18 anos, ela já havia percorrido um caminho cheio de dificuldades que teria quebrado muitas pessoas. Mas ela encontrou uma salvação no lugar mais inesperado, o palco. O teatro e a atuação não eram apenas uma paixão para Sally. Era um escape, um refúgio seguro onde ela podia ser qualquer outra pessoa que não ela mesma, onde seus traumas ficavam suspensos por um momento. Em 1965, Sally conseguiu seu primeiro papel importante na televisão na série Gidget. A série, que acompanhava uma jovem surfista alegre, oferecia a ela uma versão da adolescência que era a antítese de sua própria vida, despreocupada, divertida e sem complicações. Para Sally, interpretar Frances, mais conhecida como Gidget, era uma forma de mergulhar em uma realidade alternativa. E, embora o programa tenha sido cancelado após apenas uma temporada, as reprises de verão surpreenderam o público e a transformaram em uma pequena estrela. De repente, o rosto de Sally Field era reconhecido em todos os lares dos Estados Unidos. No entanto, o sucesso de Gidget veio acompanhado de um peso que Sally não havia previsto. Apesar de ter conquistado reconhecimento, sentia que seu verdadeiro potencial como atriz ainda não havia sido explorado. O papel de Gidget, embora divertido e alegre, não refletia a complexidade de seu interior, a bagagem emocional que ela carregava desde a infância. Hollywood, como costuma acontecer, a colocou em papéis de mocinha, personagens leves que não exigiam a profundidade que ela tanto desejava explorar. Foi então que surgiu The Fly em 1967, uma comédia de situação na qual ela interpretava uma freira cujo hábito lhe permitia voar. Embora o papel a tenha consolidado como uma estrela da televisão, Sally odiava. Ela sentia que a premissa ridícula do programa não lhe dava a chance de mostrar seu verdadeiro talento. Mas, apesar de suas reservas, ela aceitou o papel. Ela era jovem, estava ganhando um salário fixo e, acima de tudo, sabia que não tinha poder suficiente em Hollywood para recusar projetos. Durante os 3 anos em que The Fly não ficou no ar, Sally continuou interpretando o papel da irmã Elsie, uma freira com poderes improváveis. O público adorava o programa, mas Sally o achava cada vez mais frustrante. Ela se sentia presa em um papel que não lhe permitia crescer como atriz, e essa sensação de estar estagnada começou a pesar cada vez mais. Ela percebeu que, se quisesse ser levada a sério na indústria do cinema, teria que se reinventar. Depois que The Fly não chegou ao fim em 1970, Sally tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua carreira. Em vez de continuar aceitando papéis semelhantes, ela decidiu se aprofundar no estudo da atuação metódica. Ela se matriculou no Actors Studio, onde estudou com Lee Strasberg, um dos mestres mais renomados do mundo da atuação. O método de Strasberg era baseado na introspecção e na exploração emocional, e para Sally era a oportunidade perfeita de encarar os demônios que vinha evitando há tanto tempo. O processo não foi fácil. Sally teve que desenterrar lembranças dolorosas da infância e usá-las para alimentar as emoções dos personagens que interpretava. Mas essa abordagem lhe deu uma nova liberdade criativa. Cada papel que interpretava se transformava em uma espécie de terapia, um meio de processar a dor que havia acumulado ao longo dos anos. E, o mais importante, ela passou a ser vista como muito mais do que apenas uma estrela de comédia leve.
Diretores e produtores começaram a perceber a profundidade emocional que Sally podia trazer para um personagem e, em pouco tempo, começaram a surgir propostas mais sérias. O primeiro papel que realmente permitiu que Sally demonstrasse sua capacidade dramática foi Sibyl, em 1976. Nesse filme para televisão, Sally interpretou uma mulher com transtorno dissociativo de identidade, um personagem que lhe permitiu explorar um leque emocional muito mais amplo do que havia tido oportunidade de mostrar em comédias anteriores. A interpretação de Sally foi tão poderosa que lhe rendeu um prêmio Emmy e chamou a atenção da indústria do cinema. Apesar de Sibyl ter lhe garantido o respeito da crítica, Sally ainda lutava para encontrar seu lugar em Hollywood. Muitos diretores e produtores ainda a viam como a garota de Gidget ou a freira voadora, e ela tinha dificuldade para ser levada a sério em papéis de cinema mais complexos. Essa luta constante para provar seu valor começou a frustrá-la. Ela sabia que tinha talento para interpretar personagens profundos e complexos, mas a indústria não estava facilitando as coisas para ela. Foi então que surgiu Norma Rae. O diretor Martin Rich ofereceu a Sally o papel de uma operária têxtil que luta pelos direitos sindicais em uma pequena cidade. Sally, que a princípio se sentiu insegura sobre se conseguiria interpretar um papel tão diferente de tudo o que já havia feito, decidiu arriscar. E esse risco valeu a pena. Quando Norma Rae estreou em 1979, Sally Field foi recebida com elogios unânimes. Sua interpretação de uma mulher forte, decidida e batalhadora lhe rendeu seu primeiro Oscar de melhor atriz. Esse foi o momento que Sally esperou durante anos. Finalmente, a indústria reconhecia seu verdadeiro talento. Número 3. Vai cicatrizes do passado e a batalha para ser mãe. A vida de Sally Field, tanto no palco quanto diante das câmeras, sempre foi marcada por sua incansável luta pessoal, e uma parte crucial dessa batalha foi o relacionamento que ela teve com seus próprios filhos. Para Sally, a maternidade representava tanto um refúgio quanto uma oportunidade de reparar as cicatrizes que sua própria infância havia deixado. No entanto, tornar-se mãe não foi um processo simples e sua experiência foi profundamente marcada pelas inseguranças que ela carregava desde a infância. Sally se casou pela primeira vez em 1968 com seu namorado do ensino médio, Stephen Craig. Parecia o início de uma nova fase, uma que lhe traria a estabilidade que tanto desejava após anos de abuso e negligência em sua infância. Sally encontrou em Stephen a normalidade que sua vida turbulenta havia deixado de lado e, juntos, tiveram 2 filhos, Peter e Ellie. No entanto, embora esse casamento tenha lhe oferecido inicialmente uma sensação de segurança, logo percebeu que a rotina de um amor adolescente não era suficiente para manter seu coração inquieto e em paz. A sombra de sua infância voltava a se infiltrar em cada canto de sua vida adulta, uma herança emocional que não desaparecia facilmente. Sally, que havia sido ignorada e não protegida pela mãe, temia cair nos mesmos padrões. Mas as responsabilidades de ser mãe frequentemente entravam em conflito com sua carreira em ascensão. Sally estava decidida a não ser a mãe ausente que teve, mas também sentia a pressão de provar que era uma atriz séria, alguém capaz de fazer mais do que simplesmente interpretar personagens leves e cômicos. Foi nessa luta interna que o medo de não ser suficiente se tornava cada vez mais presente. A fama e o sucesso chegaram à sua vida como um furacão, e enquanto tentava equilibrar as exigências de Hollywood com as de ser mãe, ela se viu no meio de uma tempestade emocional. A maternidade, longe de ser um terreno seguro, era um campo de batalha. Sally lutava com a culpa constante de não estar sempre presente para seus filhos, mas ao mesmo tempo sabia que atuar lhe permitia oferecer a eles uma vida que ela mesma não teve. As emoções conflitantes a faziam questionar constantemente se estava fazendo a coisa certa. Ao mesmo tempo, Sally tentava navegar em um mundo onde as expectativas eram contraditórias.
Como mulher, esperava-se que ela fosse uma mãe devota, mas como atriz precisava estar disposta a sacrificar tudo pela sua carreira. Esse dilema a acompanhou durante grande parte de sua vida profissional, mas nunca de forma tão intensa quanto em seus primeiros anos de maternidade, que começaram com promessas de estabilidade, mas logo se tornaram um fardo emocional. A partir desse momento, Sally passou a ser mãe solteira. Navegando sozinha em um mar de inseguranças enquanto tentava construir uma carreira que a afastasse dos estereótipos da televisão superficial. Em meio a esse caos emocional, chegou um dos relacionamentos mais complicados de sua vida e Bart Reynolds. Como já sabemos, seu romance com Bart foi igualmente apaixonado e destrutivo. Embora Bart parecesse ser o homem perfeito no papel, alguém que poderia compartilhar com ela o peso emocional de Hollywood, a realidade foi bem diferente. Bart não apenas a subestimava como atriz, mas também menosprezava seu papel como mãe. Em várias ocasiões, ele demonstrou pouco interesse pelos filhos de Sally, exigindo toda a atenção e energia dela para si. Para Sally, esse relacionamento não foi apenas uma fonte de dor emocional, mas também um lembrete constante dos traumas de sua infância. A figura de Bart, com seu caráter dominante e manipulador, trazia ecos perturbadores do abuso que ela sofreu nas mãos de seu padrasto. Apesar dos esforços para equilibrar a carreira, a maternidade e o romance, Sally se viu novamente presa em uma dinâmica de poder que a fazia se sentir pequena e vulnerável. Mas, em meio a toda essa dor, Sally nunca deixou de lutar. À medida que seu relacionamento com Bart se deteriorava, Sally se agarrava à atuação como sua única constante. Foi durante esse período que ela aceitou papéis que a desafiaram emocionalmente, como Norma Rae, um filme que lhe permitiu canalizar suas frustrações e, no fim das contas, lhe rendeu o merecido reconhecimento. Mas Sally nunca perdeu de vista o que era mais importante para ela e seus filhos. Após sua separação de Bart, Sally se casou pela segunda vez em 1984 com o produtor Alan Greisman, com quem teve seu terceiro filho, Samuel. Embora esse casamento oferecesse uma estabilidade que Sally não experimentava há anos, também era repleto de seus próprios desafios. Como qualquer outro relacionamento, o casamento com Greisman não foi perfeito e, depois de uma década juntos, eles se divorciaram em 1994. Ao longo dos anos, Sally continuou sendo uma mãe dedicada, mesmo quando sua vida amorosa parecia desmoronar. O peso de ser uma mãe solteira na indústria do cinema, uma indústria que muitas vezes não levava em conta as dificuldades de ser mulher e mãe, a levou a criar suas próprias regras. Ela se recusou a sacrificar seu papel de mãe pelo estrelato, mas também não deixou que a maternidade a impedisse de realizar seus sonhos. As experiências de sua infância a impulsionaram a ser uma mãe que protegesse e apoiasse seus filhos de uma forma que ela mesma nunca teve. Ela aprendeu a conciliar seu amor pela atuação com o amor pelos filhos, e embora tenha sido uma luta constante, no final, Sally encontrou uma maneira de fazer com que ambos os aspectos de sua vida coexistissem. Para ela, a maternidade era um processo de cura, uma oportunidade de reparar as feridas que ficaram abertas pela falta de proteção que experimentou na juventude. Número 4. As duras verdades de Hollywood e a luta de Sally pela autenticidade. Para muitas pessoas, Hollywood é a terra onde os sonhos se tornam realidade. Para Sally Field, no entanto, foi uma mistura agridoce de conquistas monumentais e dolorosos sacrifícios pessoais. Desde jovem, Sally aprendeu que a indústria do entretenimento não era para os fracos e sua experiência pessoal lhe ensinou que, por trás das câmeras, o brilho e o glamour muitas vezes escondiam as duras realidades do abuso de poder, da manipulação e da luta constante pela relevância. Ela não só tinha que lidar com a rejeição e as críticas de produtores e diretores que continuavam a vê-la como a garota da televisão, mas também enfrentava um sistema que empurrava as atrizes a tomar decisões difíceis em relação à sua aparência.
Em uma indústria obcecada com juventude e beleza, a pressão para se submeter a procedimentos estéticos era constante. No entanto, Sally se recusou a seguir esse caminho. À medida que sua carreira avançava, ela começou a receber perguntas incômodas da imprensa. Será que ela tinha feito alguma cirurgia plástica? Ela teria recorrido ao bisturi para manter sua aparência jovem? Embora essas perguntas parecessem superficiais, refletiam a luta constante das mulheres em Hollywood para equilibrar talento e aparência. Sally, sempre firme em suas convicções, não só negou ter se submetido a qualquer cirurgia, como também defendeu o envelhecimento com graça e naturalidade. Para ela, atuar não era sobre como ela aparentava, mas sim sobre o que conseguia transmitir através de seus personagens. Recusar a cirurgia plástica não foi apenas uma simples declaração de princípios. Para Sally, isso significava permanecer fiel a quem ela realmente era. Enquanto muitas de suas contemporâneas sucumbiam às expectativas de Hollywood, ela decidiu enfrentar os sinais do envelhecimento com dignidade. Esse foi um ato de rebeldia, uma declaração de independência em uma indústria que valoriza mais a aparência do que o talento de verdade. Mas essa decisão também teve um preço, e a indústria do cinema, conhecida por descartar atrizes quando passam de certa idade, passou a oferecer menos papéis importantes para ela à medida que envelhecia. Apesar disso, Sally continuou lutando para conseguir papéis que a desafiassem como atriz e que mostrassem todas as camadas de seus personagens. Um dos mais sombrios de sua carreira aconteceu quando, durante as gravações de Flying Nun, Sally foi vítima de abuso sexual por parte de Bob Rafelson, um renomado diretor de cinema. O encontro deixou Sally profundamente marcada, mas, como muitas mulheres da época, ela decidiu não falar sobre isso em público. A pressão para manter uma imagem limpa e perfeita diante do público e da indústria era grande demais. Além disso, ela sabia que, naquela época, denunciar um abuso desse tipo poderia ter destruído completamente sua carreira. Durante anos, Sally carregou o peso desse segredo, mas nunca permitiu que isso definisse sua identidade. Ao longo dos anos, a relação de Sally com Hollywood continuou sendo complicada. Embora ela tivesse conseguido se consolidar como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração, a indústria continuava implacável em suas expectativas sobre como uma mulher deveria se comportar e aparentar. Sally, no entanto, nunca se rendeu a essas pressões. Ela se recusou a se submeter aos padrões superficiais que ditavam as carreiras de muitas de suas colegas e continuou buscando papéis que refletissem a realidade da experiência feminina, não a versão idealizada que a indústria frequentemente projetava. Um dos papéis que consolidou seu lugar como uma atriz dramática séria foi o de Sibyl, um filme que lhe permitiu canalizar o trauma de sua própria vida através da personagem. Interpretar uma mulher com transtorno de identidade dissociativa foi tanto uma catarse pessoal quanto um desafio profissional. Sally teve que enfrentar seus próprios demônios internos para dar vida a uma personagem que, assim como ela, havia sido marcada pelo abuso e pelo abandono. A interpretação foi tão crua e honesta que não só lhe rendeu um prêmio Emmy, mas também mudou a forma como o público e os críticos a viam. Mas, enquanto o reconhecimento da crítica crescia, as dificuldades continuavam presentes. Em uma indústria dominada por homens, Sally teve que lutar constantemente para ser levada a sério. A pressão dos estúdios para que as atrizes mantivessem uma imagem jovem e sexy era esmagadora e, muitas vezes, as decisões que ela tomava em relação à sua carreira iam contra o que os executivos esperavam dela. Mas Sally nunca deixou que isso a impedisse. Cada rejeição, cada comentário doloroso sobre sua aparência ou seu talento, a motivava ainda mais a provar que podia ser uma atriz séria e respeitada. Em 1979, depois de anos de luta, Sally finalmente encontrou o papel que mudaria para sempre sua carreira em Norma Rae.
Esse personagem não só permitiu que ela mostrasse sua capacidade dramática, mas também lhe deu a oportunidade de se conectar com sua própria história de luta. Norma Rae, uma mulher trabalhadora e batalhadora, era o reflexo da própria luta de Sally por respeito e igualdade em Hollywood. A interpretação foi tão poderosa que lhe rendeu seu primeiro Oscar, consolidando seu lugar na história do cinema. Depois de Norma Rae, a carreira de Sally tomou um rumo decisivo. Ela já não era vista como a garota das comédias leves, mas sim como uma atriz dramática de primeiro nível. No entanto, a luta para conseguir papéis significativos não terminou aí. Mesmo depois de ganhar o Oscar, Sally continuava enfrentando uma indústria que, apesar de seu talento, ainda via pelo prisma de seu passado na televisão. Número 5. O amargo segredo da beleza em Hollywood e a coragem de Sally para desafiá-lo. Em um mundo onde as aparências são a moeda de troca, Hollywood sempre foi um lugar onde juventude e beleza parecem pesar mais do que talento. Desde os primeiros dias de sua carreira, Sally Field sentiu essa pressão. À medida que sua fama crescia, também aumentava a expectativa de que ela mantivesse uma imagem impecável, de que se encaixasse nos padrões de beleza da indústria, onde a idade podia ser vista como um inimigo implacável. Mas Sally, em sua luta constante por autenticidade, decidiu resistir a essas pressões de forma firme e corajosa. A Hollywood dos anos 70 e 80 era obcecada pela perfeição. Atrizes, não importa o quão talentosas fossem, estavam sujeitas aos caprichos da aparência física. Não era raro que diretores e produtores pressionassem as mulheres a fazer cirurgias plásticas, fazendo-as acreditar que seu sucesso dependia de uma aparência eternamente jovem. Para Sally, a ideia de alterar seu corpo ou seu rosto para se encaixar nesse padrão era simplesmente inaceitável. Recusar essas expectativas foi um ato de rebeldia que, embora ela não soubesse na época, se tornaria parte fundamental de seu legado. À medida que envelhecia, Sally enfrentava um escrutínio constante por parte da imprensa. As manchetes das revistas logo começaram a especular se ela havia feito algum procedimento estético para manter sua aparência. Era um tema recorrente nas entrevistas. Sally Field teria feito uma cirurgia plástica. Como ela conseguia manter uma aparência tão fresca e jovem ao longo dos anos? Mas Sally, em vez de entrar no jogo, sempre respondia com sinceridade e uma dose de bom humor. Cirurgia? Não, só boa genética e muito trabalho duro, dizia ela com um sorriso. Essa recusa aberta a cirurgias e procedimentos estéticos não foi apenas uma declaração pública de sua parte, mas também um desafio pessoal. Em uma indústria que pune o envelhecimento, onde atrizes com mais de 40 anos eram descartadas ou relegadas a papéis secundários, Sally estava decidida a não permitir que a idade definisse seu valor ou sua carreira. Para ela, as rugas e linhas de expressão eram um reflexo da vida vivida, das experiências acumuladas, e não algo que deveria ser apagado ou corrigido. No entanto, sua decisão de envelhecer de forma natural não foi fácil nem esteve isenta de consequências. Como muitas atrizes, Sally experimentou uma diminuição nas ofertas de papéis importantes à medida que o tempo passava. A indústria, obcecada pela juventude, preferia contratar atrizes mais jovens, independentemente da capacidade delas de desempenhar certos papéis. Sally, acostumada aos desafios, manteve-se firme. Ela sabia que havia muito mais nela do que apenas sua aparência e estava determinada a provar que podia entregar atuações mais profundas e autênticas do que qualquer alteração cosmética. Ao longo dos anos 90 e 2000, enquanto muitas de suas contemporâneas recorriam a cirurgias para se manterem relevantes na indústria, Sally continuou escolhendo papéis que desafiavam as expectativas sobre o que uma mulher da sua idade deveria fazer. Ela interpretou personagens complexas como a Sra. Gunn em Forrest Gump, uma mãe forte e resiliente, e a matriarca Nora Walker em Brothers e Sisters, papel que lhe rendeu mais um prêmio Emmy.
Esses personagens não apenas refletiam sua evolução como atriz, mas também seu compromisso em mostrar mulheres reais, com todas as suas imperfeições e beleza natural. O compromisso de Sally com a autenticidade não se limitou à sua carreira como atriz. Ela também defendeu uma representação mais justa e honesta das mulheres na indústria do cinema. Criticou abertamente a obsessão de Hollywood pela juventude e a rejeição das mulheres mais velhas. Para ela, as atrizes não deveriam ser valorizadas pela aparência, mas sim pelo talento e experiência. Em várias entrevistas, Sally falou sobre como as mulheres mais velhas eram invisíveis na indústria, relegadas a papéis de mães ou avós, quando na verdade tinham muito mais a oferecer. Com essa mesma energia, ela defendeu a necessidade de contar histórias que refletissem a realidade das mulheres de todas as idades. Apesar da pressão externa, Sally encontrou conforto em sua decisão de não alterar sua aparência. Para ela, cada linha do rosto contava uma história. Cada ruga era um lembrete das experiências que a haviam moldado. Ela rejeitava a ideia de que a juventude deveria ser eterna e, em vez disso, abraçava o processo natural de envelhecimento. É parte da vida, dizia ela em uma de suas entrevistas. Não tenho interesse em apagar quem sou ou o que vivi. Mas essa postura também refletia algo mais profundo e Sally não estava disposta a se comprometer. Desde o início de sua carreira, ela lutou para ser vista e ouvida pelo que era, não pelo que os outros queriam que fosse. Resistir às cirurgias estéticas foi uma extensão dessa luta. Seu foco na atuação, em vez da aparência, permitiu que continuasse assumindo papéis interessantes e desafiadores nas telas. Um de seus maiores feitos nesse sentido foi sua atuação em Lincoln, em 2012, onde interpretou Mary Todd Lincoln, uma personagem complexa que exigia uma profundidade emocional que só uma atriz com a experiência de Sally poderia oferecer. Sua interpretação foi tão impressionante que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, demonstrando que, apesar das pressões de Hollywood, Sally continuava sendo uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Em suas memórias em Pieces, ela escreveu: "Não preciso me parecer com mais ninguém. Sou quem sou e isso é suficiente." Essa declaração ressoou profundamente em muitos de seus fãs e colegas, que admiravam sua coragem de desafiar as normas da indústria. Número 6. O tormento dos segredos ocultos e a catarse de In Pieces. Ao longo de sua vida, Sally Field acumulou lembranças que, mais do que simples anedotas, eram cicatrizes emocionais que marcaram sua identidade. Durante anos, a brilhante atriz de comédias leves escondeu a profundidade de seu sofrimento atrás de um sorriso radiante e atuações cativantes. No entanto, dentro dela havia uma voz que queria romper o silêncio, que ansiava contar sua verdadeira história. Foi justamente esse desejo que a levou a escrever suas Memórias em Pieces, um livro no qual, finalmente, ela se atreveu a se abrir completamente, revelando os segredos mais sombrios de sua vida. Escrever em Pieces não foi uma tarefa fácil. Para Sally, o processo foi uma catarse emocional que a obrigou a enfrentar demônios que ela havia mantido escondidos por décadas. O livro não era simplesmente uma narração de sua carreira como atriz, mas uma revisão crua e honesta dos momentos mais dolorosos de sua vida. Sally decidiu escrever com total sinceridade, sem se importar com as repercussões, porque sabia que, para se curar, precisava contar a verdade exatamente como a havia vivido. Um dos temas mais impactantes que aborda em suas memórias é sua relação com seu padrasto, Hugh Mahoney, um homem que, em sua infância, deveria protegê-la, mas que acabou se tornando seu agressor. Sally detalha como, desde os 13 anos, Mahoney começou a se comportar de maneira inadequada com ela. Primeiro, ele a convencia a participar de jogos estranhos que a faziam se sentir desconfortável e, mais tarde, pedia que ela dançasse de forma sugestiva. Embora esses encontros não tenham chegado a uma agressão física completa, o abuso emocional e psicológico foi devastador.
Durante anos, Sally guardou esse segredo, acreditando que de alguma forma era culpada pelo que havia acontecido com ela. A confusão e a vergonha que sentia eram tão profundas que ela não se atrevia a falar sobre isso, nem mesmo com sua mãe, Margaret. Essa falta de comunicação alimentou um ressentimento que cresceu com o tempo, especialmente porque Margaret, mergulhada em sua própria dor e alcoolismo, não parecia perceber o que estava acontecendo em sua casa. Anos depois, quando Sally finalmente confrontou sua mãe, fez isso com medo, mas também com uma necessidade de obter respostas. O que ela recebeu não foi a satisfação que esperava, mas sim mais dor e cicatrizes emocionais. Esse relato comovente de abuso e traição não só expõe as feridas pessoais de Sally, mas também ilustra a relação complicada que ela teve com sua mãe. Margaret, que também havia sido atriz, nunca chegou a proteger sua filha como Sally esperava. Para Sally, essa falta de proteção foi uma traição que marcou grande parte de sua vida adulta e levou anos para que ela conseguisse confrontá-la abertamente. Só no final da vida de Margaret, Sally se sentiu suficientemente forte para abordar o assunto de forma direta. Mas as revelações de Impices não se limitam apenas à família de Sally. No livro, ela também aborda as dificuldades que enfrentou em sua carreira como atriz, as injustiças do sistema de Hollywood e, de forma surpreendente, os momentos de abuso que sofreu nos bastidores das gravações. Um dos incidentes mais chocantes foi seu encontro com Bob Rafelson, um diretor que a pressionou para ter um envolvimento íntimo indesejado. Embora naquela época Sally já fosse uma atriz conhecida, ela não teve coragem de denunciar o abuso, sabendo que poderia perder oportunidades de trabalho e que, além disso, a indústria estava mais interessada em proteger os poderosos do que em fazer justiça. É nesses trechos que Em Pedaços se transforma em uma reflexão sobre o custo pessoal de ser mulher em uma indústria dominada por homens. Para Sally, o preço do seu sucesso incluiu suportar assédio, abuso e a constante pressão de ter que provar seu valor, não apenas como atriz, mas também como ser humano. Embora tenha conseguido alcançar o estrelato, os sacrifícios emocionais que precisou fazer ao longo do caminho foram profundos e devastadores. Apesar de todos os desafios e momentos sombrios que narra em suas memórias, Sally também encontra momentos de luz e redenção. Um desses momentos foi seu sucesso em filmes como Norma Rae, onde pôde canalizar toda a sua frustração e dor em uma atuação que lhe rendeu seu primeiro Oscar. Para ela, esse papel não foi apenas um triunfo profissional, mas também pessoal. Representou uma vitória sobre todas as vozes que a menosprezaram, desde seu padrasto até os produtores e diretores que não acreditavam que ela pudesse ser uma atriz séria. A atuação era seu refúgio, uma forma de liberar suas emoções reprimidas e de encontrar um espaço onde podia ser livre, mesmo que fosse apenas por algumas horas. Em suas memórias, Sally reflete sobre como interpretar personagens complexos e feridos lhe permitia processar sua própria dor. Cada papel que assumia era uma espécie de terapia emocional, uma oportunidade para explorar as partes de si mesma que havia escondido por tanto tempo. No entanto, uma das revelações mais surpreendentes de Impices foi a natureza de seu relacionamento com Burt Reynolds. Embora o público sempre tenha visto o romance deles como uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood, a realidade por trás das câmeras era bem diferente. Sally revela no livro como Bart, longe de ser o homem encantador que aparentava, era controlador e emocionalmente abusivo. Durante os 5 anos em que estiveram juntos, Sally sofreu em silêncio. Bart, consumido pelo ciúme e pela insegurança, tentava minar sua confiança, chegando a menosprezar seu talento e criticar suas escolhas profissionais. O abuso emocional de Bart era uma extensão do que Sally já havia vivido em sua infância. Para ela, estar presa em um relacionamento onde seu parceiro tentava controlá-la e diminuir seu valor foi uma experiência devastadora. Mas, ao mesmo tempo, isso serviu como uma lição.
Ela aprendeu que, para poder se curar, precisava se afastar de quem tentava apagar sua luz. Embora o término com Bart tenha sido doloroso, representou o começo de um novo capítulo em sua vida, no qual ela se concentrou em reconstruir sua autoestima e seguir em frente com sua carreira sem depender da validação dos outros. Escrever em Pieces foi, em muitos sentidos, o ato final de libertação para Sally. Ao colocar em palavras tudo o que havia vivido, Sally não apenas exorcizou seus demônios, mas também encontrou uma forma de se curar. Nas páginas do livro, despida de qualquer filtro ou fachada, Sally se mostra como sempre foi e uma mulher corajosa, resiliente e determinada a viver sua verdade, não importando quão dolorosa ela pudesse ser.